Eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já se ajoelhou, pediu a Deus que tirasse aquele pensamento da sua cabeça, e no dia seguinte, ele voltou ainda mais forte? Quantas vezes você se sentiu um cristão fracassado porque sua mente não obedecia? Você tentou orar mais, tentou jejuar, tentou ignorar, tentou ocupar a cabeça com outras coisas, e mesmo assim, os pensamentos voltavam. Hoje eu quero te dizer algo que pode mudar completamente a sua caminhada espiritual. Você não está fracassando porque é fraco. Você está usando a estratégia errada. A Bíblia nunca mandou você lutar contra seus pensamentos. Ela mandou você ser transformado pela renovação da mente. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo nessa diferença. Vamos entender o que é a mente de Cristo, como você pode moldá-la na prática e por que parar de lutar pode ser o maior ato de fé da sua vida. Fica até o final, porque o que vem no meio desse vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Desde pequeno, a maioria das pessoas recebe uma mensagem parecida dentro da igreja. Pensamento ruim é pecado. Se você pensa, você errou. E aí começa um ciclo devastador. O pensamento vem. Você se sente culpado. Tenta suprimir. O pensamento volta mais forte. Você se sente ainda mais culpado. E assim por diante. Mas veja o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Hebreus 4,15 declara: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado. Isso significa que pensamentos de tentação chegaram até a mente de Jesus, e ele não pecou. Isso derruba completamente a ideia de que o pensamento em si é o pecado. Em 1987, um psicólogo chamado Daniel Wegner fez um experimento simples. Ele pediu para as pessoas não pensarem em um urso branco por 5 minutos. O resultado? Quanto mais as pessoas tentavam suprimir o pensamento, mais o urso branco aparecia na mente delas. Isso ficou conhecido como a teoria da ironia do processo mental. O esforço de suprimir um pensamento, paradoxalmente, o fortalece. Sabe o que isso significa para você espiritualmente? Quando você acorda de manhã e diz, hoje eu não vou pensar nisso, você acabou de garantir que vai pensar nisso o dia todo. Deus sabia disso. É por isso que a instrução bíblica nunca foi suprimir. Foi sempre renovar, substituir, transformar. Em 2 Coríntios 10, 3-5, Paulo escreve: pois embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está descrevendo uma guerra real, mas repara, as armas não são carnais. Você não vence essa batalha com esforço humano, força de vontade ou autodisciplina pura. A batalha da mente é vencida com armas espirituais, e a principal delas é a renovação. Agora eu quero te mostrar algo mais profundo. A Bíblia não usa a linguagem da neurociência moderna, mas descreve a mente humana de uma forma surpreendentemente completa. Existe o nous, a mente racional, a capacidade de pensar, raciocinar e discernir. Romanos 12:2 usa exatamente essa palavra grega quando fala em renovação da mente. Existe o coração, que na Bíblia não é só emoção, é o centro da vontade, dos valores profundos, da identidade. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E existe o espírito regenerado. Quando você nasce de novo, seu espírito é transformado instantaneamente. Mas a mente e o coração ainda precisam ser alinhados com essa nova realidade. Esse é o processo que Paulo chama de santificação.
Quando Adão e Eva pecaram, o primeiro efeito imediato foi mental. Gênesis 3:7 diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A mente humana passou a operar a partir do medo, da vergonha, da autopreservação. Esse é o padrão natural da mente caída. E esse padrão não some automaticamente quando você aceita Cristo. Ele precisa ser desconstruído e reconstruído, um pensamento de cada vez. Romanos 8, 5 e 6 nos diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo não está falando de dois tipos de pessoas. Está falando de dois modos de operação que existem dentro de você. A carne tem uma inclinação natural, o espírito tem outra, e a mente é o campo onde essa disputa acontece diariamente. A boa notícia: você pode treinar sua mente para se inclinar cada vez mais para o espírito. Agora eu quero chegar no coração desse vídeo. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo faz uma declaração que pode parecer ousada demais. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Leia de novo. Nós temos a mente de Cristo. Não teremos um dia. Não precisamos conquistar. Temos. Essa é uma realidade posicional. Assim como você está em Cristo, a mente de Cristo está disponível para você agora. O problema é que a maioria dos cristãos vive como mendigo na porta de um palácio que já é seu. Mas o que é ter a mente de Cristo na prática? Deixa eu te mostrar 5 características que definem essa mente. A primeira é a obediência ao Pai acima de tudo. No Getsêmani, Jesus estava sob pressão extrema. Seus pensamentos certamente incluíam o peso do que estava por vir. E mesmo assim ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A mente de Cristo filtra tudo pela vontade do Pai, não pela conveniência, não pelo conforto, não pela opinião alheia. A segunda característica é a compaixão como resposta padrão. Mateus descreve Jesus repetidamente como alguém que viu a multidão e teve compaixão. A mente de Cristo não processa as pessoas como ameaças, concorrentes ou instrumentos. Ela as vê com olhos de amor. A terceira é a identidade inabalável. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, a estratégia principal foi questionar a identidade. Se és filho de Deus. Jesus não discutiu, não entrou em crise. Respondeu a partir de uma identidade firme. A mente de Cristo não oscila conforme o que as pessoas dizem sobre você. A quarta é estar presente no momento, sem ser dominado pela ansiedade. Em Mateus 6,34, Jesus disse: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Isso não é ingenuidade, é a descrição de uma mente que confia plenamente no Pai. E a quinta característica é o pensamento orientado pelo eterno. Jesus sempre via além do imediato. Quando os discípulos viam problemas, ele via propósito. Quando outros viam o fim, ele via o começo de algo novo. Ter a mente de Cristo não significa que você nunca vai ter um pensamento de medo, raiva ou dúvida. Significa que quando esses pensamentos chegam, você tem um ponto de referência superior para recorrer. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e ter uma âncora firme no fundo do rio. Agora, deixa eu te mostrar como esse processo acontece na prática. Muitos cristãos esperam um momento de revelação súbita que vai mudar tudo. E Deus pode fazer isso. Milagres acontecem. Mas a instrução bíblica para a mente é de processo contínuo. A palavra grega, em Romanos 12:2, para transformai-vos, é metamorfo, a mesma raiz de metamorfose. É uma transformação gradual, progressiva, de dentro para fora.
como uma lagarta que não tenta virar borboleta. Ela entra no casulo e deixa o processo acontecer. Esse processo se apoia em 4 pilares. O primeiro é a palavra como alimento, não como regra. Existe uma diferença enorme entre ler a Bíblia para cumprir obrigação e ler a Bíblia para ser alimentado. Salmo 119:11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração é diferente de memorizar com a cabeça. É deixar a palavra penetrar tão fundo que ela começa a mudar o seu padrão de pensamento automaticamente. Uma sugestão prática: escolha um versículo por semana, não 10. E medite nele o dia todo, no trânsito, no trabalho, antes de dormir. O segundo pilar é a oração como diálogo, não como lista. A oração que renova a mente não é a oração que despeja pedidos, é a oração que escuta. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Em tudo pela oração e súplica com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Repara, a paz que guarda os pensamentos vem depois de orar com ação de graças. Gratidão abre a porta para a paz mental. O terceiro pilar é a comunidade como espelho. Provérbios 27:17 diz: O ferro com ferro se aguça, assim o homem aguça o rosto do seu amigo. Você não consegue renovar sua mente sozinho. As pessoas ao seu redor influenciam seu padrão de pensamento, para o bem ou para o mal. Com quem você está passando a maioria do seu tempo? Eles estão te puxando para a mente carnal ou para a mente espiritual? O quarto pilar é a captura ativa dos pensamentos. Voltamos a 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é uma ação ativa, um hábito que se desenvolve. O processo tem 3 etapas. Primeiro, identificar. De onde veio esse pensamento? Ele é verdadeiro? Segundo, questionar. Esse pensamento está alinhado com quem Deus diz que eu sou? Terceiro, redirecionar. Qual é o pensamento que Cristo teria nessa situação? Isso não acontece automaticamente no início, mas com prática vira um reflexo espiritual. E existe ainda um elemento fundamental nesse processo: a meditação bíblica. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação bíblica não é esvaziar a mente, é preenchê-la com verdade de forma profunda e repetida. É como marinar uma carne. Você não joga o tempero e retira imediatamente. Você deixa penetrar, deixa transformar a substância. Agora eu quero falar de pensamentos específicos, porque eu sei que cada pessoa aqui está lutando com algo diferente. Vamos começar com os pensamentos de condenação, um dos mais comuns. O pensamento que diz: você não presta, você nunca vai mudar, Deus está cansado de você. Romanos 8:1 é categórico. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação não vem de Deus. Convicção vem, mas convicção aponta para a solução. Condenação só aponta para a falha. Quando esse pensamento chegar, capture-o e declare em voz alta: eu estou em Cristo, não há condenação para mim. E os pensamentos de ansiedade e medo? O Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ansiedade frequentemente vem de tentar controlar o futuro com a mente. A mente de Cristo entrega o futuro ao Pai e permanece presente. Um exercício prático: quando a ansiedade chegar, pare e faça uma pergunta simples. O que eu posso fazer agora neste momento? Foque só nisso. E os pensamentos de raiva e ressentimento? Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
Repara, a Bíblia não diz que sentir raiva é pecado. Diz para não deixar a raiva se tornar um padrão permanente. A mente de Cristo processa a raiva com misericórdia e faz uma pergunta: o que essa pessoa está passando que a faz agir assim? E os pensamentos de comparação e inveja? Gálatas 6:4 diz: cada um, porém, examine a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro. A comparação é a mente carnal tentando estabelecer seu valor com base nos outros. A mente de Cristo sabe que seu valor já está estabelecido por Deus e não precisa de comparação para se provar. Agora, eu preciso que você preste muita atenção nessa última parte, porque essa é a virada que muda tudo. A maior transformação que pode acontecer na sua vida mental não é quando você começa a se esforçar mais. É quando você muda a forma como se vê. Enquanto você se ver como um pecador tentando não pecar, sua mente vai operar no modo de luta constante. Mas quando você começa a se ver como um filho de Deus, aprendendo a operar na sua identidade, tudo muda. Você não está lutando para subir. Você está aprendendo a caminhar no nível onde Cristo já te colocou. Efésios 2:6 diz: e nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais. Não nos fará assentar um dia. Nos fez assentar. Passado, realidade presente. Sua mente ainda está aprendendo a operar a partir desse lugar, mas o lugar já é seu. Pare de lutar de baixo para cima. Comece a viver de dentro para fora. A paz que Paulo descreve, aquela que excede todo o entendimento, não é a ausência de pensamentos difíceis. É uma ancoragem que nenhum pensamento consegue quebrar. Isso é a mente de Cristo funcionando em você. Se você chegou até aqui, eu sei que algo nesse vídeo tocou você de uma forma específica. Não deixa isso passar. Pega um versículo que eu mencionei hoje, só um, e começa a meditar nele esta semana. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está travado em batalhas mentais. Às vezes, a pessoa precisa ouvir que a estratégia estava errada, não que ela é fraca. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Qual foi o pensamento que mais te aprisionou na sua caminhada e como você está lidando com ele? Eu lerei cada resposta e posso fazer um vídeo respondendo especificamente o que vocês compartilharem. Que a mente de Cristo seja formada em você, não pela sua força, mas pela graça dele. Até o próximo vídeo.